O Rio Grande do Sul perdeu 17 mil colmeias por causa das enchentes desse ano. Cada colmeia, gente, tem em média entre 50 a 80 mil abelhas. Os dados levam em conta as mortes das espécies Apis mellifera e de abelhas sem ferrão, que a gente chama de meloponímio. O levantamento foi feito pela Federação Agrícola de Meliponicultura do Estado, em parceria com o Observatório das Abelhas, a Embrapa, o Ministério da Agricultura. E para comentar a respeito do que está sendo feito para poder recuperar isso, e também o que fazer com o prejuízo desses produtores, a gente vai falar com a Bettina Blostein. É isso mesmo que pronuncia, Bettina? Está correto? Isso mesmo, está correto. Boa tarde. Você que é coordenadora executiva do programa Observatório de Abelhas do Brasil. Que notícia triste, né? Essa cheia no Rio Grande do Sul afetou todas as cadeias produtivas, Bettina, mas a gente fica muito triste quando é muito difícil recompor, né, esses apiários, né? Sim, exatamente. A ideia inicial aqui é de realmente unir o setor, todo o setor da apicultura. Então, você já mencionou alguns dos principais entes aqui, a Federação Apícola e dos meliponicultores do Rio Grande do Sul está liderando uma coleta de dados muito importante, que é onde os apicultores e meliponicultores podem cadastrar suas perdas. E o Observatório de Abelhas do Brasil, especialmente aqui com foco no Rio Grande do Sul, está tentando organizar todos esses dados que estão sendo coletados numa base de dados integrada, gerando mapas, instrumentos, relatórios para exatamente conduzir para a reconstrução do setor, né? As abelhas que nós estamos falando são abelhas manejadas, então é possível, sim, fazer um trabalho direto para tentar recuperar um pouco dessas perdas. Se a gente olhar o mapa do Rio Grande do Sul, onde é que estaria essas perdas maiores, Bettina? Olha, ah, o mapa que foi gerado aqui das perdas de abelhas manejadas, ele realmente ele atinge todo o estado, ele combina muito com o mapa das inundações, né? E que isso pega a faixa, ah, exceto a faixa norte e o extremo sul do estado, todo o resto do estado ele está muito pintado. Então, a parte central do estado talvez seja a parte mais atingida, mas partes baixas em várias regiões também foram duramente atingidas. A gente falou aqui de Apis mellifera e falamos também dos meloponíneos, que são as abelhas sem ferrão. Qual dessas espécies foi mais afetada ou foram afetadas todas? Olha, aqui a gente está falando de abelhas manejadas, né? Apis mellifera, embora seja uma abelha que foi trazida para o Brasil, ela não ocorria aqui, uma espécie exótica, mas a Apis mellifera é o carro-chefe da polinização agrícola, né? Então, quando a gente fala das perdas de abelhas, a gente pensa nas abelhas em si, como animais, a gente pensa no mel, a gente pensa em outros subprodutos, mas aqui nós temos que realmente colocar nessa conta a polinização agrícola, né? A polinização tanto para recompor ambientes naturais, como também para a produção de alimentos, né? Então, a Apis mellifera é um grande promotor da produção de alimentos no Brasil. A gente pode citar várias culturas, como o café, o melão e a canola, e também até a soja, que pode ter um ganho de até 20% com a presença de abelhas. Além das abelhas, essas Apis mellifera, que são as abelhas exóticas, a gente também tem as abelhas sem ferrão, também chamadas de meliponíneos, que são nativas. Então, essas abelhas também são muito importantes no manejo e podem ser, de alguma maneira, agora manejadas pensando na multiplicação de enxames e recomposição de populações. E ainda a gente tem os polinizadores silvestres que não tem nem como contar, né? As abelhas que estão na natureza e que são de outras espécies que não formam colmeias como essas que a gente está vendo aqui nessas imagens, são abelhas solitárias.
Então, as perdas que nós estamos tendo com esses eventos climáticos extremos realmente são muito dramáticas para a perda desses importantes polinizadores. Até você me corrigindo aqui, que eu tinha falado melo, é meliponinhos, né, de meli. Agora, Betina, você já tocou num assunto, num tema importantíssimo. Não estamos falando aqui só da perda dos apicultores na produção de mel, mas do risco, um risco bem previsível de que os agricultores de outras culturas que têm as abelhas como polinizadores, que vão lá e fazem a polinização da flor, que ajuda, você falou o café, falou até a soja, tem muitos outros, né? Como, por exemplo, a gente tem também aí, se não me engano, tomate, tem um punhado de plantas que precisam da ajuda dos insetos para poder fazer a polinização. Então, a morte desses insetos, elas atrapalham a produção agropecuária brasileira. Certamente. Quando esses insetos estão na natureza, em áreas, principalmente em áreas conservadas, onde a gente tem grandes áreas protegidas, reserva legal, áreas de proteção permanente, os insetos eles estão na natureza e eles prestam esse serviço de polinização gratuitamente e eles nem são percebidos. Na medida em que as paisagens vão se tornando mais homogêneas, né, onde nós temos grandes áreas plantadas, tem que introduzir esses polinizadores nas áreas, geralmente com aluguel de colmeias, que é o sistema que já se usa aqui no Brasil há muitos anos e está aumentando bastante, a exemplo de outros países. Então, na verdade, os polinizadores, eles, de certa forma, né, eles têm que ser agregados às áreas agrícolas na medida em que essas áreas se expandem e não tem insetos suficientes para atender e visitar todas aquelas flores, né? Tem cálculos bem impressionantes, tem trabalhos que mostram aqui que anualmente o ganho com os polinizadores no Brasil ultrapassa 43 bilhões de reais. Então, esses números são apenas considerando uma parte das culturas que são economicamente importantes, né? Então, a gente tem que realmente ter um foco muito grande na recomposição dessas populações de polinizadores, né? Tanto pensando nos apicultores, meliponicultores, na questão social, econômica das famílias, mas também de tentar recuperar um pouco as populações silvestres de abelhas, né, que estão sendo perdidas e a gente nem tem como monitorar. E tem um plano para fazer isso já, Betina? Porque tem essa primeira fase de diagnóstico, de saber onde estão as perdas, o mapa que você falou. Você já disse também de um dos manejos, que é alugar, às vezes, apiários que são distribuídos nas regiões onde não tem mais. Mas, assim, tem um plano de ação de vocês já? Pois olha, nós estamos exatamente nessa fase, o Observatório de Abelhas do Brasil. Na próxima semana, nós vamos ter uma expedição aqui no Rio Grande do Sul para fazer uma validação de dados que estão sendo informados em relação às perdas e, junto com esses mapas que nós estamos começando a distribuir, a mostrar sobre as perdas, nós, junto com as outras instituições aqui do Rio Grande do Sul, principalmente a Federação Apícola do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Agricultura, junto com a Embrapa, o MAPA, todos esses entes e outros, né, que participam do setor, a Câmara Setorial de Apicultura, nós estamos construindo, então, um relatório técnico onde a gente mostra as perdas e também caminhos para recuperar um pouco das perdas que ocorreram e também para reconfigurar os próprios apiários e meliponários, porque a gente sabe que existem mudanças que têm que acontecer, que são necessárias. Depois dessa experiência amarga dos eventos climáticos extremos aqui, dessas enxurradas no Rio Grande do Sul, nós vamos ter que repensar como manejar as abelhas, fazer uma alimentação extra, preparar melhor as abelhas em locais que são mais protegidos, que tenham menos risco de inundação, que tenham locais que sejam mais protegidos também de calores extremos, como tem ocorrido tanto aqui no Sul quanto em outras partes do mundo. Então,
eu acho que é um grande aprendizado que nós estamos tendo, com muita dor, e temos que olhar para frente pensando na reconstrução e pensando também em mitigar, em evitar novas perdas. Bom, a gente está aqui acompanhando o trabalho de vocês, são várias as cadeias produtivas que foram afetadas. Essa, em especial, a gente tem vamos dizer assim, um carinho especial, porque são insetos tão frágeis e tão importantes, né? Tão gigantes para a produção de alimento e também para ajudar na polinização das plantas. Bettina Glowstein, coordenadora executiva do programa Observatório de Abelhas do Brasil, obrigado pela sua explicação, seus esclarecimentos aqui. A gente ficou muito contente, quem está assistindo certamente também. Muito obrigada pela oportunidade.